Você já se perguntou qual o papel que as mulheres na Bíblia desempenharam no grande plano de Deus? Eles não eram apenas personagens coadjuvantes na história da fé, mas exemplos brilhantes de coragem, obediência e amor a Deus. De figuras familiares como Maria, a mãe de Jesus, a histórias menos conhecidas como Débora, a profetisa que liderou uma nação inteira, cada uma deixou uma marca indelével. Descubra 17 grandes mulheres na Bíblia que todo cristão deveria conhecer. Eles superaram desafios e dificuldades para fazer coisas extraordinárias na vontade de Deus. Você ficará surpreso com a sabedoria de Abigail, a coragem de Esther e a fidelidade de Ruth. Essas histórias não são apenas inspiradoras, mas também nos lembram do importante papel que as mulheres desempenham na obra redentora de Deus. Assista até o final para descobrir as lições valiosas que eles trazem. E quem sabe, você pode se reconhecer em suas histórias. Número 1. Maria de Nazaré, mãe do Salvador. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, é uma grande figura na história do cristianismo. Sua vida e seu papel não estão apenas ligados ao nascimento do Salvador, mas também deixam um exemplo brilhante de fé, humildade e total obediência à vontade de Deus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38, a Bíblia registra o momento em que o anjo Gabriel apareceu a Maria em Nazaré, trazendo uma mensagem divina e inimaginável. Gabriel disse: "Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim." Mary, uma jovem, se deparou com uma mensagem que abalaria sua vida. Como uma mulher solteira, sua gravidez a teria exposto a críticas, vergonha e até perigo da sociedade de seu tempo. No entanto, em vez de duvidar ou rejeitar, Maria respondeu com humildade e profunda fé: "Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Maria não foi escolhida por Deus porque era rica, poderosa ou de alto status. Em vez disso, Maria era uma garota comum de uma cidade pequena, mas tinha um coração humilde e estava pronta para ser usada por Deus. Isso lembra aos cristãos que Deus não olha para as aparências ou status social, mas para o coração. O papel de Maria também mostra que Deus trabalha não apenas através dos homens, mas também através das mulheres com missões importantes e sagradas. Maria não era apenas a mãe de Jesus, mas também um símbolo de fidelidade e compromisso com o plano de Deus. Isso afirma que toda pessoa, independentemente de sexo, idade ou circunstâncias, pode ser usada por Deus para o seu reino. Número 2. Eva, a primeira mulher e mãe da humanidade. Eva foi a primeira mulher criada por Deus, conhecida como a mãe de toda a humanidade. A história de Eva não é apenas o início da humanidade, mas também contém lições profundas sobre liberdade, responsabilidade e as consequências do pecado. A Bíblia nos diz que Deus criou Adão do pó da terra e depois criou Eva de sua costela, para que ela fosse uma companheira adequada, em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 22. Eva foi colocada no jardim do Éden, onde ela e Adão viveram na presença de Deus e receberam tudo o que precisavam para viver uma vida plena. No entanto, Deus também deu uma regra: você é livre para comer de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 ao 17. Embora vivesse em um ambiente perfeito, Eva foi enganada pela serpente, um símbolo de Satanás. Ela comeu o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal e o deu a Adão.
Essa ação levou à queda da humanidade e à resultante separação entre o homem e Deus. Deus disse a Eva: com muita dor você dará à luz filhos, e seu desejo será para seu marido, mas ele dominará sobre você. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Através das ações de Eva, o pecado entrou no mundo, trazendo sofrimento e morte. No entanto, mesmo neste julgamento, Deus fez uma promessa de redenção. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Ele vai machucar sua cabeça, e você vai machucar seu calcanhar. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, esta é a primeira profecia sobre o Messias que virá para derrotar Satanás e trazer reconciliação entre o homem e Deus. Eva nos lembra da liberdade e responsabilidade que Deus nos deu como humanos. Fomos criados para viver em um relacionamento íntimo com Ele, mas o pecado e a desobediência podem destruir isso. A história de Eva ensina que a tentação é muitas vezes sutil, mas as consequências de desobedecer a Deus são terríveis. No entanto, a história de Eva também contém esperança. Embora Eva e Adão tenham pecado, Deus os amou e não os abandonou. Ele os vestiu com peles de animais em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, simbolizando a expiação final por meio do sangue de Jesus. Isso lembra aos cristãos que, embora possamos tropeçar, Deus tem um plano de redenção e restauração para aqueles que se arrependem. Número 3. Sara, mãe da promessa. Sara, esposa de Abraão, é uma figura importante na Bíblia, não apenas por causa de seu papel como mãe de Isaque, mas também porque representa a fidelidade de Deus e a perseverança da fé. Como uma mulher que passou anos em desespero porque não conseguia ter filhos, a história de Sara mostra que nada é impossível para Deus. Sara, originalmente chamada Sarai, estava com Abraão quando recebeu o chamado de Deus para deixar sua terra natal e ir para a terra que Deus lhes daria. Deus havia prometido que Abraão se tornaria o pai de uma grande nação e que Sara daria à luz um filho, cumprindo assim sua promessa. Eu a abençoarei e lhe darei um filho com ela. Eu a abençoarei e ela se tornará a mãe de muitas nações. Em Gênesis capítulo 17, versículo 16. No entanto, Sara teve que esperar muito tempo. Ela era velha e frágil, e toda a esperança de se tornar mãe parecia perdida. Ela riu para si mesma quando o anjo do Senhor lhe disse que ela teria um filho. Sara riu consigo mesma, dizendo: terei alegria depois de envelhecer, meu marido também é velho. Em Gênesis capítulo 18, versículo 12. Mas Deus respondeu, afirmando seu poder. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Apesar de suas dúvidas, Sara finalmente viu a promessa de Deus cumprida. Quando ela tinha 90 anos, Deus realizou um milagre e ela deu à luz Isaque, o filho da promessa. O nome de Isaque significa riso, um lembrete de que a alegria e a fidelidade de Deus superam todas as impossibilidades. Sara passou por momentos difíceis, inclusive resolvendo o problema com as próprias mãos, fazendo com que sua serva Agar se tornasse a concubina de Abraão para ter um filho. Embora essa decisão tenha levado a muitos conflitos e sofrimentos, Deus cumpriu sua promessa a Sara. Com isso, aprendemos que mesmo quando somos fracos, Deus é fiel e executa seu plano. Sara não era apenas a mãe de Isaque, mas também a mãe de uma grande nação, a linhagem através da qual o Messias viria. Por meio dela, Deus demonstrou que poderia fazer maravilhas a partir de coisas aparentemente impossíveis. Sara é um exemplo de espera na fé. Ela nos ensina que mesmo quando as promessas de Deus parecem atrasadas, Ele sempre cumpre sua palavra. Há momentos na vida em que nos sentimos impacientes, duvidosos ou até desistimos,
Mas a história de Sara nos lembra que o tempo de Deus é sempre perfeito. A história de Sara também lembra aos cristãos que os milagres acontecem não por causa de nossa própria força ou habilidade, mas por causa do poder e da vontade de Deus. Sua jornada da desesperança à plena alegria é um símbolo da esperança e fidelidade às quais os crentes podem se agarrar em tempos de provação. Número 4. Agar, a mãe vista por Deus. Agar, a serva egípcia de Sara, é uma figura notável na Bíblia que experimentou sofrimento e abandono, mas recebeu conforto e provisão de Deus. A história de Agar mostra que Deus sempre vê, cuida e intervém nas circunstâncias dos fracos e oprimidos. Enquanto Sara e Abraão esperavam pela promessa de Deus de um filho sem sucesso, Sara tomou Agar como concubina de Abraão, na esperança de que ela pudesse ter um filho por meio de Agar. Esse plano resultou na gravidez de Agar, mas o relacionamento entre Sara e Agar ficou tenso. Sara ficou com ciúmes e tratou Agar com dureza, fazendo-a fugir para o deserto. Em sua situação desesperadora, enquanto Agar estava sozinha no deserto, um anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Agar, serva de Sara, de onde você veio e para onde vai? Em Gênesis capítulo 16, versículo 8. O anjo consolou Agar, prometendo que Deus transformaria seus descendentes em uma grande nação. Esta também é a primeira vez na Bíblia que Deus é chamado de Deus vigilante, em Gênesis capítulo 16, versículo 13, porque Agar percebeu que Deus viu sua situação. Agar lembra aos cristãos que mesmo em nossos momentos mais solitários e desesperados, Deus nos vê e cuida de nós. Agar estava em uma situação de abandono e desamparado, mas Deus veio até ela, dando-lhe esperança e promessa para o futuro. Este é um grande conforto para aqueles que se sentem esquecidos ou abandonados. Agar não tinha um status social elevado. Ela era apenas uma serva, tratada com crueldade. No entanto, Deus não a abandonou. Ele ouviu seus gritos e cuidou dela, demonstrando que o valor de uma pessoa não depende de como os outros a veem, mas do amor e do plano de Deus para ela. Embora a situação de Agar tenha sido causada por injustiça e conflito na família de Abraão, Deus tinha um grande plano para ela e seu filho, Ismael. Isso lembra aos cristãos que Deus pode transformar até mesmo as situações mais difíceis em um resultado positivo. Agar foi a primeira pessoa na Bíblia a ser abordada diretamente por um anjo. Isso enfatiza que Deus não é parcial e que está disposto a intervir na vida daqueles que são negligenciados na sociedade. Agar, embora fosse apenas uma serva, foi favorecida por Deus, demonstrando que Ele se importa com os fracos e os pequenos. Agar é uma imagem daqueles que se sentem desvalorizados ou deixados de fora. Sua história nos lembra que Deus sempre ouve o clamor dos necessitados. Ela é um exemplo de perseverança, fé e total dependência de Deus nas circunstâncias mais difíceis. Número 5. Rebeca, a escolhida e mensageira da vontade de Deus. Rebeca, esposa de Isaque e mãe de Jacó e Esaú, é uma mulher escolhida por Deus de modo especial no plano da salvação. Sua história não apenas destaca o poder de Deus para dirigir os eventos, mas também oferece lições profundas sobre fé, obediência e, às vezes, as consequências da impaciência no coração humano. A história de Rebeca começa quando o servo de Abraão foi enviado para encontrar uma esposa para Isaque. Quando ele pediu orientação a Deus, Deus respondeu imediatamente. Rebeca apareceu, fornecendo não apenas água para ele, mas também para seus camelos, um ato de bondade, diligência e hospitalidade. Em Gênesis, capítulo 24, versículo 12 a 20. Rebeca foi escolhida para ser a esposa de Isaque como parte do grande plano de Deus.
Isso enfatiza que sua vida não foi simplesmente o resultado de coincidência, mas foi predestinada por Deus para desempenhar um papel importante na linhagem da promessa. Quando sua família perguntou se ela estava pronta para ir imediatamente, ela respondeu com coragem e determinação: "Eu irei." Em Gênesis, capítulo 24, versículo 58. Quando Rebeca concebeu 2 filhos, Deus disse que os 2 filhos representariam 2 nações, e que o mais novo seria maior do que o mais velho. 2 nações estão dentro de você. O mais velho servirá ao mais novo. Em Gênesis, capítulo 25, versículo 23. Embora amasse os 2 filhos, Rebeca mostrou favor especial a Jacó, a quem Deus escolhera para herdar a promessa. No entanto, para cumprir a profecia à sua maneira, Rebeca participou de enganar Isaque para que aceitasse a bênção em vez de Esaú. Essa ação levou a uma divisão na família e fez com que Jacó fugisse de seu irmão zangado. A história de Rebeca mostra que quando pedimos orientação a Deus, Ele responde de forma clara e direta. O servo de Abraão orou com sinceridade e Deus imediatamente o levou a Rebeca. Rebeca não hesitou quando foi chamada para deixar sua família e ficar com Isaque. Ela é um exemplo de estar disposta a entrar no plano de Deus, mesmo quando isso exigia sacrifício e deixar seu próprio conforto. Apesar de sua fé, Rebeca cometeu o erro de tentar cumprir a vontade de Deus, enganando Isaque. Isso lembra aos cristãos que, não importa quão boas sejam nossas intenções, interferir nos planos de Deus por conta própria pode levar a consequências não intencionais. Embora Rebeca tenha cometido o erro de favorecer Jacó, Deus ainda executou seu plano por meio de sua vida e de seus filhos. Isso demonstra que Deus pode transformar nossos erros em parte de seu plano perfeito. Rebeca era mais do que apenas uma mãe e uma esposa. Ela fazia parte da linhagem que levou ao nascimento do Salvador. Sua coragem, dedicação e fé em Deus foram essenciais para que ela cumprisse o papel em que Ele a havia colocado. Rebeca é a figura de uma mulher que estava disposta a colocar sua fé em Deus e seguir seu plano. No entanto, ela também é um lembrete de que a fé deve ser acompanhada de paciência e espera em Deus, em vez de tentar controlar o resultado por conta própria. Sua vida é uma prova do fato de que, embora possamos cometer erros, Deus é fiel e pode transformar nossas deficiências em parte de seu grande plano. Número 6. Raquel e Lia, irmãs rivais, mãe de uma nação. Raquel e Lia são 2 irmãs que desempenham papéis importantes na Bíblia, não apenas porque eram esposas de Jacó, mas também porque eram as mães das 12 tribos de Israel, o fundamento da nação que Deus escolheu para realizar seu plano de redenção. Sua história reflete as complexidades da família, a rivalidade, mas acima de tudo, a fidelidade de Deus em usar as circunstâncias para realizar sua vontade. Lia, a irmã mais velha, casou-se primeiro com Jacó devido ao engano de seu pai, Labão. Jacó amava Raquel, a irmã mais nova de Lia, e esse favoritismo fez com que Lia vivesse em rejeição e falta de amor de seu marido. No entanto, Deus viu a dor de Lia e a abençoou com muitos filhos, incluindo Judá, descendente do Messias. Quando o Senhor viu que Lia era odiada, abriu-lhe o ventre, mas Raquel era estéril. Em Gênesis capítulo 29, versículo 31. Lia nomeou seus filhos de acordo com seus sentimentos e gratidão a Deus, demonstrando que ela encontrou seu valor não no amor de Jacó, mas na graça e no reconhecimento de Deus. Em contraste, Raquel, a amada esposa de Jacó, sofreu de infertilidade por muitos anos. O ciúme de Lia criou tensão na família, levando a decisões precipitadas, como Raquel dando sua serva, Bila, a Jacó para ter um filho para ela.
No entanto, depois de muitos anos, Deus respondeu às orações de Raquel e lhe deu 2 filhos, José, que desempenhou um papel fundamental na proteção dos israelitas da fome, e Benjamim. Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e abriu-lhe o ventre. Em Gênesis, capítulo 30, versículo 22. Lia nos lembra que, embora o mundo possa nos desprezar ou abandonar, Deus sempre vê e abençoa aqueles que depositam sua confiança nele. A provisão de Deus para Lia é um testemunho de sua fidelidade e amor infalível. Rachel nos ensina uma lição de paciência. Apesar de anos de sofrimento devido à falta de filhos, ela não perdeu a fé e acabou sendo abençoada por Deus. Isso encoraja os cristãos de que, enquanto isso, Deus ainda está trabalhando para cumprir seus bons propósitos. A história de Rachel e Lia também é um lembrete das consequências do ciúme e da competição. A tensão entre as 2 irmãs leva a conflitos e sofrimentos na família, enfatizando a importância de buscar harmonia e confiar no plano de Deus, em vez de nos compararmos com os outros. Apesar do histórico familiar complicado e conflituoso de Jacó, Deus usou Raquel e Lia para dar à luz as 12 tribos de Israel. Isso demonstra que Deus pode transformar provações, até mesmo erros humanos, em parte de seu plano perfeito. Raquel e Lia, junto com suas 2 servas, deram à luz 12 filhos de Jacó, o fundador das 12 tribos de Israel. Esses não eram apenas o alicerce do povo escolhido de Deus, mas também a linhagem que levou ao nascimento do Salvador, Jesus. Lia era a ancestral de Judá, a tribo da qual o Messias viria, enquanto o filho de Raquel, José, tornou-se o protetor da família em tempos de crise. Raquel e Lia são um testemunho da fidelidade de Deus, apesar das falhas e fraquezas humanas. Sua história ensina que nosso valor não vem de como os outros nos veem, mas de como Deus nos vê e nos aceita. Eles lembram aos cristãos que Deus trabalha em todas as situações, não importa quão complicadas ou difíceis, para realizar sua boa vontade. A vida de Raquel e Lia nos encoraja a confiar em Deus em todas as situações, do abandono à espera, e a perceber que Deus sempre tem um plano perfeito para aqueles que confiam nele. Número 7. Miriam, irmã e líder corajosa. Miriam, irmã de Moisés e Arão, foi uma das grandes mulheres da Bíblia, desempenhando um papel fundamental na saída dos israelitas da escravidão no Egito. Ela não era apenas uma irmã dedicada, mas também uma líder, uma profetisa e uma mulher de grande fé. A história de Miriam ensina os cristãos sobre coragem, fidelidade e lições de humildade. Miriam aparece pela primeira vez em Gênesis 2, quando ainda era jovem. Quando o faraó ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos, a mãe de Moisés o escondeu em uma cesta e o deixou à deriva no rio Nilo. Miriam corajosamente observou a distância para proteger seu irmão. Quando a filha do faraó descobriu a cesta e decidiu adotar Moisés, Miriam rapidamente sugeriu que sua mãe se tornasse a enfermeira da criança. Ela disse à filha de Faraó: "Devo ir buscar uma ama dos hebreus e amamentar o menino para você?" Em Êxodo capítulo 2, versículo 7. Essa ação não apenas salvou a vida de Moisés, mas também garantiu que ele fosse criado na fé dos israelitas. Ao fazer isso, Miriam ajudou a preservar um grande líder para seu povo. Depois que Deus libertou os israelitas da escravidão e eles cruzaram o Mar Vermelho, Miriam liderou o povo em um cântico de louvor a Deus. Miriam, irmã de Aaron, pegou um tamborim na mão, e todas as mulheres a seguiram dançando e batendo tamboril. E Miriam cantou: "Cante ao Senhor, pois ele triunfou. O cavalo e o seu cavaleiro ele lançou ao mar." Em Êxodo capítulo 15, versículo 20 ao 21. Essa ação demonstrou o papel de Miriam como profeta e líder espiritual, encorajando o povo a louvar a Deus por seu poder e fidelidade.
Apesar de sua coragem e fé, Miriam também cometeu o erro de ter ciúmes de Moisés. Ela e Arão criticaram Moisés por se casar com uma mulher estrangeira e por sua liderança proeminente. Eles disseram: "O Senhor falou apenas a Moisés. Ele não falou conosco também?" Em Números capítulo 12, versículo 2. Esse ciúme irritou a Deus. Ele puniu Miriam, golpeando-a com lepra. No entanto, por meio das orações de Moisés, ela foi curada após 7 dias. Este evento enfatiza a importância da humildade e do reconhecimento do papel que Deus deu a cada pessoa. Miriam demonstrou coragem desde cedo, disposta a defender seu irmão mais novo em situações perigosas. Ela é um exemplo de coragem e determinação na defesa das coisas de Deus. Como profeta e líder, Miriam liderou os israelitas no louvor e honra a Deus, incentivando-os a se lembrarem das grandes coisas que Deus havia feito. O ciúme de Miriam é um lembrete de que o orgulho e o ciúme podem prejudicar o relacionamento com Deus e com os outros. No entanto, Deus não a abandonou, e por meio da disciplina, ela foi restaurada. Isso ensina que quando cometemos erros, precisamos nos arrepender e deixar Deus nos corrigir. Apesar de ser mulher em uma época em que a sociedade muitas vezes não respeitava o papel das mulheres, Miriam foi escolhida por Deus para ser profetisa e líder. Isso enfatiza que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sexo, idade ou circunstâncias, para realizar sua vontade. Miriam não era apenas irmã de Moisés, mas também parte integrante da história da libertação de Israel. Seu papel enfatiza que a liderança não vem apenas de grandes homens, mas também de mulheres de coragem e fé. Ela fazia parte do grande plano de Deus para ajudar seu povo a reconhecer seu poder. Número 8. Débora, profetisa e líder corajosa. Débora é uma figura proeminente na Bíblia, conhecida como profetisa, juíza e destacada líder militar dos israelitas. Durante um período de turbulência, quando o povo se afastou de Deus e foi oprimido pelas nações vizinhas, Débora permaneceu como um farol de esperança, levando a nação de volta a Deus e conquistando a vitória sobre seus inimigos. Débora foi uma das juízas de Israel, escolhida por Deus para liderar o povo no período anterior ao estabelecimento dos reis. No entanto, ela não era apenas uma juíza, mas também uma profetisa, alguém que recebia revelação e orientação diretas de Deus. Sob a opressão do rei Jabim, os israelitas clamaram ao Senhor, e Débora, sob sua orientação, convocou Baraque, um general, para liderar o exército de Israel contra o exército de Sísera, o comandante do rei Jabim. Débora declarou: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Ide, marchai para o monte Tabor e levai convosco 10.000 homens dos descendentes de Naftali e Zebulon." Juízes, capítulo 4, versículo 6. Quando Baraque hesitou e pediu a Débora que fosse com ele, ela concordou, mas também disse que a vitória não seria dele, mas seria dada por Deus a uma mulher. No final, foi Jael, outra mulher, que matou Sísera e trouxe a vitória a Israel. Débora não era apenas uma líder militar, mas também uma inspiração para seu povo. Após a vitória sobre Sísera, ela e Baraque cantaram um cântico de louvor a Deus, enfatizando que ele era a fonte da vitória. Ouçam, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes, cantarei ao Senhor, cantarei louvores ao Senhor, o Deus de Israel. Juízes, capítulo 5, versículo 3. Essa música não era apenas uma canção de louvor, mas também um lembrete de que todo sucesso vinha de Deus e que a fidelidade a Ele era a chave para a prosperidade da nação. Débora é um exemplo brilhante de estar pronta para servir a Deus. Ela não deixou que seu gênero ou circunstâncias a limitassem, mas corajosamente assumiu um papel de liderança quando Deus a chamou.
Débora lembra aos cristãos que a liderança não é apenas sobre poder, mas sobre confiar e obedecer a Deus. Todas as suas estratégias, todas as decisões foram guiadas pela palavra de Deus. Em uma época em que as mulheres raramente eram reconhecidas pela liderança, Débora corajosamente se apresentou para liderar seu povo. Isso ensina que, quando Deus chama, Ele também nos dá forças para realizar a tarefa. Mesmo como líder, Débora não tomou a glória para si mesma, mas sempre orientou o povo a glorificar a Deus, lembrando-os de que a vitória vem dele. Débora era mais do que apenas uma líder militar. Ela também foi alguém que ajudou Israel a retornar a Deus em um tempo de escuridão. Por meio de sua liderança, Deus libertou seu povo da opressão, enfatizando que Deus é um libertador e que Ele pode trabalhar por meio de qualquer pessoa, mesmo aquelas que não se esperava que fossem mulheres no contexto social da época. Débora é uma inspiração para os cristãos de hoje, especialmente as mulheres, de que Deus não discrimina por gênero ou circunstância quando chama alguém para servi-lo. Ela nos encoraja a assumir os papéis que Deus tem para nós com confiança e obediência, sempre lembrando que Ele é a fonte de nossa força e sucesso. Número 9. Ruth, um modelo de lealdade e fé. Ruth, uma mulher moabita, é um símbolo de lealdade, devoção e forte fé em Deus. Sua história, registrada no livro de Ruth, ilustra como Deus pode transformar uma vida de sofrimento em bênção e como a lealdade e a obediência podem nos levar a grandes coisas em seu plano. A história de Ruth começa com a dor da perda. Ela se casou com um israelita, filho de Noemi, enquanto sua família morava em Moabe devido à fome em sua terra natal. No entanto, o marido de Ruth morreu, deixando ela, sua sogra Noemi e sua cunhada órfã como viúvas. Quando Noemi decidiu voltar para Belém, sua cidade natal, Ruth escolheu ficar com sua sogra, embora tivesse o direito de voltar para sua família em Moabe. Ruth fez um voto a Noemi: não me incite a deixá-lo ou a deixar de segui-lo, pois aonde quer que você for, eu irei, e onde você se hospedar, eu me hospedarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth viaja para Belém com Noemi, onde as duas vivem na pobreza. Para sustentar sua sogra, Ruth vai respigar nos campos e passa a trabalhar nos campos de Boaz, um parente rico da família de Noemi. Boaz, reconhecendo a lealdade e a virtude de Ruth, trata-a com bondade e a protege. Sob a orientação de Noemi, Ruth busca proteção e provisão de Boaz, que concorda em tomá-la como esposa, resgatando a propriedade da família de Noemi. Por meio desse casamento, Ruth se torna parte da linhagem que leva ao Salvador, Jesus. Ela dá à luz Obed, o ancestral de Davi, que mais tarde se torna rei de Israel. Ruth nos ensina que a lealdade não é apenas um dever, mas um ato de amor e fé. Apesar de perder o marido e enfrentar um futuro incerto, ela permaneceu fiel a Noemi e ao Deus em quem confiava. Ruth não se esquivou do trabalho árduo para sustentar sua sogra. Ela nos lembra que o trabalho árduo e a dedicação nas pequenas coisas podem trazer grandes bênçãos de Deus. A história de Ruth começou em circunstâncias difíceis, mas Deus usou sua fidelidade para trazê-la para um plano maior de redenção. Isso ensina que nenhuma situação é pequena ou insignificante demais para Deus usar. Ruth deixou sua terra natal, família e religião para seguir o Deus de Noemi. Essa ação simbolizou sua confiança absoluta na orientação e provisão de Deus. Ruth, uma moabita, tornou-se avó de Davi e, por meio dela, de Jesus. Isso enfatiza que o plano de Deus não é limitado por fronteiras, nacionalidade ou origem. Ela é a prova de que Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo estrangeiros, para realizar sua vontade. Número 10. Ester,
rainha da coragem e do sacrifício. Ester, uma órfã judia que se tornou rainha do Império Persa, é um modelo de coragem e devoção. Sua história, registrada no livro de Ester, ilustra como Deus usa uma pessoa comum para realizar planos extraordinários para salvar seu povo. Ester é um lembrete de que Deus coloca cada um de nós no lugar certo, na hora certa, para realizar sua vontade. Ester era uma menina judia órfã criada por seu primo Mardoqueu. Quando o rei Assuero da Pérsia procurou uma nova rainha, Ester foi escolhida por sua beleza e natureza gentil. No entanto, ela escondeu sua herança judaica a conselho de Mardoqueu. Quando Amã, um poderoso oficial da corte real, planejou exterminar todos os judeus, Mardoqueu instou Ester a usar sua posição como rainha para intervir. Embora se aproximar do rei sem ser convocado pudesse resultar em morte, Ester estava disposta a sacrificar sua vida por seu povo. Ela declarou a Mardoqueu: "Se devo morrer, devo morrer." Em Ester, capítulo 4, versículo 16. Depois de orar e jejuar, Ester realizou um banquete onde revelou ao rei Assuero que era judia e que Amã estava planejando matar seu povo. O rei ficou furioso e ordenou que Amã fosse executado, ao mesmo tempo em que emitiu um novo decreto permitindo que os judeus se defendessem. Por causa da coragem de Ester, os judeus foram salvos da destruição. Mardoqueu lembrou a Ester que ela não foi escolhida para ser rainha por acaso, mas para cumprir o propósito de Deus. Quem sabe se você não chegou a esta posição de rainha por uma razão como esta? Em Ester, capítulo 4, versículo 14. Isso lembra aos cristãos que Deus sempre tem um plano para nossas vidas e pode nos usar em nossas circunstâncias atuais para glorificá-lo. Ester enfrentou o perigo ao entrar no palácio do rei sem ser convidada, mas corajosamente colocou sua própria segurança de lado para salvar seu povo. Isso ensina que a verdadeira coragem vem de confiar em Deus, mesmo diante de possíveis perdas ou perigos. Antes de agir, Ester chamou os judeus para jejuar e orar. Isso enfatiza a importância de buscar orientação e força de Deus antes de tomar qualquer decisão importante. Ester estava disposta a sacrificar sua vida para salvar seu povo. Ela é um exemplo de grande amor e sacrifício, lembrando aos cristãos seguir o exemplo de Jesus, que sacrificou tudo por nós. Ester desempenhou um papel vital na preservação do povo judeu, a linhagem da qual o Messias viria. Sem sua intervenção, a nação poderia ter sido destruída e o plano de redenção de Deus por meio da linhagem de Davi poderia ter sido comprometido. A história de Ester enfatiza que Deus sempre protegeu seu povo, mesmo quando eles viviam no exílio. Número 11. Ana, mãe de oração e modelo de devoção. Ana, a mãe do profeta Samuel, é um dos grandes exemplos bíblicos de oração persistente, fé forte e devoção a Deus. Sua história, registrada em 1 Samuel capítulo 1 a 2, ilustra como Deus ouve e responde àqueles que o invocam fielmente e ensina aos cristãos a importância do compromisso total em seu relacionamento com Deus. Ana era uma das duas esposas de Eucana e ela sofria porque não conseguia ter filhos. Naquela sociedade, a falta de filhos era considerada uma grande desgraça, e Ana também sofreu zombaria de Penina, a segunda esposa de Eucana que teve filhos. Embora Eucana a amasse e consolasse, a dor de não ter filhos pesava muito no coração de Ana. Em vez de reclamar, ela se voltou para Deus em oração fervorosa. Ana estava muito angustiada e orou ao Senhor e chorou amargamente. Ela fez um voto e disse: "Ó Senhor dos exércitos, se você realmente olhar para a aflição do seu servo e se lembrar do seu servo e não se esquecer do seu servo, mas der um filho ao seu servo, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida, e nenhuma navalha jamais virá sobre sua cabeça."
em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 a 11. O Senhor respondeu à oração de Ana, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, que significa preferido pelo Senhor. Fiel à sua promessa, quando Samuel ainda era criança, Ana dedicou seu filho ao Senhor, para servi-lo no templo sob os cuidados do sacerdote Eli. Ana não se limitou a cumprir sua promessa, mas também expressou sua alegria e louvor a Deus por meio de uma canção, conhecida como a Canção de Ana. O meu coração se alegra no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca está aberta contra os meus inimigos, porque me regozijo na tua salvação. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Ana é um modelo de oração constante e fé forte. Apesar de seu sofrimento, ela não desistiu de sua fé em Deus e continuou a clamar a Ele. Ana dedicou seu bem mais precioso, seu filho Samuel, ao Senhor. Ana, uma mulher desprezada na sociedade, foi usada por Deus para dar à luz Samuel, que se tornou um grande profeta que ungiu os reis de Israel. Ana desempenhou um papel fundamental no plano de Deus quando deu à luz Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. Samuel ungiu Davi, o rei cuja linhagem levou ao nascimento de Jesus. Com isso, Deus usou a devoção e fidelidade de Ana para realizar sua vontade redentora. Ana é um exemplo para os cristãos de confiança em Deus e perseverança na oração. Ela nos encoraja a dar o nosso melhor a Deus e colocar nossas esperanças e sonhos em sua fidelidade. Número 12. Abigail, a mulher sábia e corajosa. Abigail, esposa de Nabal e mais tarde esposa do rei Davi, é uma mulher que se destaca na Bíblia por sua sabedoria, coragem e capacidade de agir a tempo de proteger sua família do desastre. Sua história, registrada em 1 Samuel 25, é a prova de que Deus pode usar uma mulher sábia para mediar, trazer paz e salvar uma situação. Abigail é um exemplo brilhante de sabedoria em palavras e ações. Ela sabia como acalmar a raiva de Davi e guiá-lo de volta ao caminho certo diante de Deus. Isso nos lembra que, diante do conflito, a sabedoria e a humildade podem trazer reconciliação e evitar consequências graves. Abigail corajosamente confrontou Davi, que estava zangado e se preparando para atacar sua casa. Essa ação mostra que a coragem e a fé em Deus podem nos ajudar a permanecer firmes em situações perigosas. Em vez de ficar do lado de Nabal em sua teimosia, Abigail procurou se reconciliar com Davi, colocando a paz e a vontade de Deus acima de seu próprio orgulho ou interesse próprio. Esta é uma lição sobre como colocar Deus no centro de todas as decisões. Embora Abigail estivesse vivendo com um marido perverso, Deus não a abandonou. Ele recompensou sua sabedoria e fidelidade, colocando-a em uma nova posição como esposa de Davi e parte de seu grande plano de redenção. Abigail não apenas salvou sua família da ira de Davi, mas também o ajudou a manter sua honra diante de Deus, não cometendo o pecado de vingança. Ela serviu como pacificadora e pacificadora no plano de Deus. Ao se tornar esposa de Davi, Abigail contribuiu para a linhagem que levou ao Salvador, demonstrando que Deus usa pessoas sábias e fiéis para realizar sua vontade. Abigail também é um lembrete de que Deus nunca se esquece daqueles que são fiéis a Ele, mesmo quando estão em circunstâncias difíceis. Ela encoraja os cristãos a defender a justiça e colocar Deus no centro de suas palavras e ações. Número 13. Batseba, redimida e remodelada. Batseba, esposa de Davi e mãe do rei Salomão, é uma figura complexa na Bíblia. Embora sua história comece com fracasso e pecado, Deus transforma sua vida para cumprir seu grande plano. A vida de Batseba demonstra que não há situação que Deus não possa redimir e que, por meio do arrependimento e da confiança, Ele pode transformar o fracasso em bênção.
Batseba é mencionada pela primeira vez na Bíblia como a esposa de Urias, um soldado leal do exército do rei Davi. Enquanto o exército israelita estava em batalha, o rei Davi viu Batseba tomando banho no telhado de sua casa e ficou cativado por sua beleza. Embora soubesse que ela era casada, Davi enviou alguém para levá-la e cometeu adultério com ela, resultando em sua gravidez. Para encobrir seu pecado, Davi providenciou para que Urias morresse em batalha, depois se casou com Batseba. No entanto, essa ação não passou despercebida por Deus. Por meio do profeta Natã, Deus revelou o pecado de Davi e Batseba, e a criança nascida desse adultério morreu. Embora tenha começado errado, a história de Batseba não termina aí. Após o arrependimento de Davi, Deus ainda abençoou seu relacionamento, e Batseba se tornou a mãe de Salomão, que mais tarde foi escolhido para ser rei de Israel e construir o templo de Deus. Batseba também desempenhou um papel fundamental na garantia do trono para Salomão, quando interveio e convenceu o rei Davi a cumprir sua promessa de dar o reino a seu filho, em vez de Adonias. Isso demonstra sua sabedoria e devoção ao plano de Deus. Batseba não era apenas a mãe de Salomão, um dos maiores reis de Israel, mas também uma ancestral de Jesus. Por meio de sua linhagem, o Salvador veio à Terra, demonstrando que Deus pode usar até mesmo situações aparentemente desesperadoras para realizar sua vontade. A história de Batseba lembra aos cristãos que, mesmo que cometamos erros, Deus ainda pode nos usar para seus propósitos se nos arrependermos e confiarmos nele. Sua vida é um poderoso encorajamento de que o fracasso não é o fim, mas uma oportunidade para Deus trabalhar em nós e através de nós. Número 14. Maria Madalena, discípula fiel e testemunha da ressurreição. Maria Madalena é uma das figuras mais proeminentes do Novo Testamento, conhecida por sua profunda lealdade a Jesus e seu papel fundamental na história da ressurreição. Como a primeira pessoa a testemunhar o Senhor ressuscitado, Maria Madalena tornou-se um símbolo de mudança, amor e fé forte. A Bíblia registra que Maria Madalena estava possuída por demônios antes de ser libertada por Jesus. 7 demônios foram expulsos dela em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Essa transformação marcou o início de uma nova jornada, onde ela passou de possuída por forças do mal a seguidora de Deus com absoluta lealdade. Maria Madalena seguiu Jesus durante todo o seu ministério, junto com outras mulheres, servindo-o com seus recursos, em Lucas capítulo 8, versículo 3. Ela testemunhou seus milagres, ouviu seus ensinamentos e se tornou uma de suas discípulas mais próximas. Maria Madalena não abandonou Jesus, nem mesmo em seus momentos mais sombrios. Ela foi uma das poucas que estiveram presentes na cruz, testemunhando seu sofrimento e morte em João capítulo 19, versículo 25. Seu amor e lealdade não foram abalados pelo medo ou desespero. Depois que Jesus foi sepultado no túmulo, Maria Madalena continuou a buscá-lo. No início do primeiro dia da semana, ela foi ao túmulo para cuidar do corpo e o encontrou vazio. Foi lá que ela conheceu o ressuscitado Jesus. Maria Madalena foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu após sua ressurreição. Ele a chamou pelo nome e ela imediatamente o reconheceu. Jesus disse-lhe, Maria. Ela se virou e disse-lhe, Raboni, que significa mestre, em João capítulo 20, versículo 16. Jesus deu a Maria Madalena uma missão importante, levar a boa nova da ressurreição aos discípulos. Ela se tornou a primeira mensageira das maiores boas novas da história do cristianismo. Sua história é um testemunho do poder transformador de Jesus. Ela passou de possuída por um demônio a uma discípula fiel com uma missão importante. Isso lembra aos cristãos que Deus pode transformar qualquer pessoa e usá-la para a sua glória.
Maria Madalena estava com Jesus desde a cruz até o túmulo e foi a primeira a levar as boas novas da ressurreição aos outros. Ela é um modelo de fidelidade absoluta, mesmo nos momentos mais difíceis. Maria Madalena continuou a buscar Jesus, mesmo quando pensava que ele estava morto. Seu amor e busca persistente levaram a um encontro pessoal com o Senhor ressuscitado. Foi comissionado para proclamar as boas novas da ressurreição. Este é um lembrete para os cristãos de que nós também somos chamados a compartilhar as boas novas do Senhor ressuscitado com o mundo. Maria Madalena desempenha um papel fundamental na história da ressurreição, testemunhando e anunciando o maior evento da história do cristianismo. Como a primeira a encontrar o Senhor ressuscitado, ela trouxe a notícia aos discípulos, iniciando sua missão de espalhar o Evangelho ao mundo. Número 15. Marta e Maria, duas irmãs com amor e fé diferentes. Marta era a irmã mais velha, uma serva dedicada e trabalhadora. Quando Jesus visitou a casa deles, Marta estava ocupada preparando a refeição, ansiosa para ter certeza de que tudo estava perfeito. No entanto, em sua ocupação, ela ficou chateada quando viu sua irmã mais nova, Maria, sentada aos pés do Senhor ouvindo-o, em vez de ajudá-la. Marta reclamou com o Senhor: Senhor, você não se importa? Minha irmã me deixou para fazer o trabalho sozinha. Diga a ela para me ajudar. Lucas capítulo 10, versículo 40. Jesus respondeu gentilmente, lembrando-a de que, embora o serviço de Marta fosse valioso, Maria havia escolhido a melhor coisa ao priorizar ouvi-lo. Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Em Lucas, capítulo 10, versículo 41 ao 42. Em contraste, Maria, irmã de Marta, mostrou seu amor por Jesus, sentando-se a seus pés, ouvindo seus ensinamentos. As ações de Maria mostraram que ela priorizava seu relacionamento com Deus sobre suas responsabilidades temporárias. Maria novamente demonstrou seu profundo amor e fé quando ungiu os pés de Jesus com perfume precioso, enxugou os pés dele com os cabelos dela e expressou sua adoração reverente em João, capítulo 12, versículo 3. Quando seu irmão Lázaro morreu, tanto Marta quanto Maria expressaram sua crença de que Jesus poderia realizar milagres. Marta encontrou Jesus primeiro, professando sua fé de que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, sei que tudo o que pedirdes a Deus, Ele vos dará. Em João, capítulo 11, versículo 21 ao 22. Maria, quando veio a Jesus mais tarde, chorou a seus pés, expressando sua profunda dor. Jesus ficou comovido e chorou com eles. Ele então ressuscitou Lázaro dos mortos, demonstrando seu poder e misericórdia. Marta e Maria não eram apenas seguidoras de Jesus, mas também testemunhas de seu poder através do grande milagre de ressuscitar Lázaro. Eles exemplificaram o amor e a fé das pessoas próximas a Jesus, enfatizando a importância da interação pessoal com ele. Sua história também nos encoraja a confiar no poder e na misericórdia de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Por meio de Marta e Maria, somos lembrados de que Jesus é aquele que caminha conosco, simpatiza com nossa dor e nos oferece a esperança da ressurreição por meio dele. Número 16. Gomer, uma imagem de perdão e amor incondicional. Gomer era uma mulher que vivia em pecado, a quem Deus designou para Oséias se casar. Deus disse a Oséias: vai, casa-te com uma mulher prostituída e tem filhos com a sua prostituição, porque a terra cometeu prostituição e abandonou o Senhor. Em Oséias, capítulo 1, versículo 2. Oséias obedeceu a Deus e se casou com ela, mas ela continuou a viver em infidelidade.
Embora ela tivesse 3 filhos com Oséias, Gomer deixou o marido para voltar à sua vida pecaminosa. Mesmo que ela tenha traído Oséias, Deus lhe disse para encontrá-la e redimi-la. Oséias foi encontrar Gomer, pagou o preço para resgatá-la da escravidão e a trouxe de volta para casa. Comprei-a por 15 moedas de prata, 1 homer e 1 litro de cevada. Em Oséias, capítulo 3, versículo 2. A história de Gomer e Oséias é uma ilustração poderosa do relacionamento entre Deus e seu povo. Gomer representa a humanidade, que muitas vezes cai, mas é redimida pelo amor e graça de Deus. Por meio dessa história, Deus revela sua fidelidade e a promessa de redenção para todos os que se arrependem. A história de Gomer encoraja os cristãos a confiar no amor e no perdão de Deus. Isso nos lembra que não importa quantas vezes caiamos, Deus está disposto a perdoar e nos receber de volta. Ao mesmo tempo, essa história nos desafia a viver como Oséias para amar, perdoar e refletir o amor de Deus em nossos relacionamentos. Gomer é um símbolo vivo do poder da graça, perdão e infinita misericórdia de Deus, chamando-nos a responder com fidelidade e devoção. Número 17. Febe, uma mulher que serve e lidera na igreja. Febe é mencionada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 16, versículo 1 a 2. Recomendo-lhe Febe, nossa irmã, diácona da igreja de Cencreia. Peço-lhe que a acolha no Senhor, digna dos santos, e a ajude no que ela precisar, pois ela tem sido uma ajuda para muitos, inclusive para mim. Febe era um membro importante da igreja em Cencreia, um porto perto da cidade de Corinto. Ela é apresentada por Paulo como uma diácona, diáconos em grego, uma palavra frequentemente usada para se referir a um obreiro da igreja ou a um líder em um ministério especial. Ela é apresentada por Paulo como uma serva fiel, que pode ter desempenhado um papel importante na administração das atividades da igreja em Cencreia. Isso mostra que ela não estava apenas envolvida no trabalho da igreja, mas também assumiu uma grande responsabilidade em cuidar e apoiar os crentes. Febe foi encarregada de levar a carta de Paulo à igreja em Roma. Esta não foi uma tarefa fácil, pois a carta aos Romanos continha alguns dos ensinamentos mais profundos e importantes da fé cristã. Por meio desse ato, Febe desempenhou um papel significativo na divulgação da mensagem do Evangelho. Paulo a descreve como alguém que ajudou muitos, o que mostra que ela não apenas serviu na igreja, mas também ajudou pessoas necessitadas. Paulo também reconheceu que ele mesmo havia recebido apoio dela, enfatizando seu papel no apoio à obra missionária. Ela não apenas apoiou a igreja, mas também contribuiu para o crescimento da igreja global por meio de seu apoio a Paulo e aos crentes. Isso nos lembra que o serviço de cada pessoa, não importa quão pequeno ou grande, é valioso aos olhos de Deus. Apesar de seu papel de liderança na igreja, Febe é mencionada por sua humildade e vontade de servir. A lição aqui é que não importa em que posição estejamos, nosso principal objetivo deve ser servir a Deus e aos nossos irmãos e irmãs na igreja. Deus e Paulo confiaram a Febe uma tarefa importante, mostrando que ela era confiável e respeitada na igreja. Este é um lembrete para os cristãos de que a fidelidade e a dedicação levarão Deus a nos designar tarefas mais importantes. Febe desempenhou um papel importante no apoio à igreja e na entrega das cartas de Paulo, ajudando o Evangelho a alcançar mais pessoas. Embora não seja uma figura tão proeminente quanto Paulo ou Pedro, ela ainda contribuiu significativamente para a edificação e fortalecimento da igreja primitiva. Por meio dela, Deus enfatiza que cada pessoa tem um papel especial em seu plano de salvação. Ela também nos lembra que, por mais insignificante que seja nosso papel, nossa fidelidade e dedicação à obra de Deus sempre tem grande valor em seu plano. Por meio de Febe,
Somos encorajados a viver uma vida de serviço, confiando que Deus usará tudo o que fizermos para realizar sua boa vontade. Essas 17 grandes mulheres da Bíblia demonstram que Deus usa todos nós, independentemente de nossas circunstâncias, status ou gênero. Suas vidas não são apenas histórias de fé, coragem e fidelidade, mas também lembretes poderosos de que Deus sempre trabalha por meio daqueles que estão dispostos a obedecer e confiar nele. Seja em devoção silenciosa, liderança ousada ou recuperação do fracasso, cada mulher da Bíblia contribuiu para o grande plano de redenção de Deus. Eles nos lembram que, não importa nosso papel ou circunstâncias, todos podemos ser usados por Deus para fazer grandes coisas. Somos chamados a seguir seu exemplo de andar com fé, confiar em Deus em todas as provações e nos dedicar a servi-lo. Lembre-se, como Deus trabalhou através deles, Ele está trabalhando através de você hoje. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada para descobrir essas 17 grandes mulheres. Se você achou este vídeo útil, compartilhe-o para divulgar suas histórias e encorajar outras pessoas a viver uma vida de fé e esperança em Deus. Nos vemos nos próximos vídeos.